Nós estamos no meio de um estudo bíblico longo. Não vou fazer introduções. Os amigos que já estão comigo já estão aqui, ó, firme e forte. Vamos começar, vamos entrar no texto bíblico e nós vamos começar a desenvolver nosso tema. A gente vai começar sobre deserto, a simbologia dos desertos e dos animais selvagens em relação ao mundo espiritual, mormente os espíritos imundos, e nós vamos evoluir para os discursos satânicos, a sedução e a manipulação que ele faz através de uma ideologia que ele prega, tá certo? E isso vai nos levar ao paradoxo da liberdade. Meu Deus, é muita coisa, parece coisas que não se conectam, mas fica aqui comigo que você vai ver que é muito profundo. O primeiro verso que nós vamos ler para dar aquela introdução bonita no nosso assunto é um verso que você já leu durante esse estudo, mas tem tudo a ver, tá certo? Tudo a ver com a gente. Vamos lá? Diz assim, Mateus capítulo 4, no verso 1. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Eu escolhi esse texto para começar porque ele é sem firula, sem enrolação. Jesus foi para o deserto. Quem estava no deserto? O Satanás, o diabo. A gente poderia construir uma pergunta assim, aonde Satanás habita? Por esse verso, você concluiria rapidamente no deserto. Aonde eu vou para encontrar e batalhar e conversar e destruir e fazer qualquer coisa em relação ao Satanás? Onde é que ele se encontra? Qual o lugar da sua habitação? Rapaz, tem que... Os antigos não. O povo das outras religiões, a cultura popular diz que é na encruzilhada. Você já ouviu falar sobre isso, né? Eu vou fazer um pacto com Satanás. Onde é que o cara vai? Vai na encruzilhada. Eu vou fazer um serviço para uma entidade na encruzilhada. Onde é que os espíritos se encontram? Na encruzilhada. Os espíritos do caos. Mas na Bíblia não é encruzilhada. Tem nada de encruzilhada na Bíblia. Na Bíblia é deserto. E o deserto ficou com essa simbologia muito forte. Tanto de forma concreta. Onde é que está o demônio mesmo? Está lá no deserto. Como de forma, assim, de propósito, né? A pessoa vai enfrentar uma batalha espiritual, vai enfrentar uma provação, vai viver um processo de tentação, ela está passando por um deserto. Tem toda uma simbologia em volta disso, de tal forma que no início da igreja, os chamados, o amigo já ouviu falar sobre isso também, né? Os chamados monges do deserto, padres do deserto, que se decepcionaram com a sociedade, achavam que a sociedade era um lugar de podridão. Quando a igreja se uniu muito firme com o Império Romano, e aí eles começaram a achar que para viver um cristianismo verdadeiro você tinha que abandonar essa sociedade caída, essa Babilônia, e tinha que viver no isolamento, na busca pela oração, na busca pelo relacionamento com Deus. E esses padres iam para onde, né? Para o deserto. E no deserto eles tinham um intenso confronto espiritual com os demônios. Se você for pesquisar os ensinos, os escritos desses padres no deserto, é cheio de visão espiritual, de luta contra desejos da carne. Eles falam muito sobre a tentação de Satanás no meio do processo de busca a Deus, né? Pesquise aí na sua vida. Monges do deserto, visões demoníacas, você vai ver um bocado de coisa dessa. E era gente da igreja, que muitas vezes são até respeitados e referenciados como buscadores de Deus. E eles diziam dessa luta espiritual. Alguns até fizeram um escrito, né, dizendo 8 áreas que o demônio ataca quando você está buscando a Deus, que depois se transformou nos 7 pecados capitais da Igreja Católica. E até hoje a cultura popular usa esse significado dos 7 pecados, né? Qualquer obra que você vê que vai mostrar algum tipo de demônio, aí vai dizer o demônio da ira, o demônio do orgulho, o demônio da gula, né? Porque colocam... Tudo isso surgiu dessa experiência do deserto. Agora, esse texto específico que a gente leu, ele está referenciando também biblicamente a origem da história do deserto. Porque Jesus está sendo tentado, levando ao deserto para ser tentado, e tem uma relação muito forte com a saída do povo do Egito
onde ele foi levado até o deserto e sofreu uma prova, uma provação, uma restrição. E na hora de se mostrar um povo fiel, um povo lutador, um povo temente a Deus, um povo grato no coração, ele se mostrou um povo murmurador, idólatra, com um bezerro de ouro, né? Um povo rebelde no coração. Então, de todas as formas, o que o deserto e a tentação revelou do povo do Egito, que saiu do Egito e andou por 40 anos, até que toda aquela geração morresse no deserto, foi de que deserto era lugar de rebeldia e lugar de condenação de Deus. Onde você vai e o seu coração é revelado, quem passa por esse deserto. Onde você é tentado, onde você é confrontado com as coisas ruins do seu coração. Então o deserto ali ficou, né, relacionado como lugar de tentação e lugar de rebeldia. Eu vou ler um texto com vocês, um texto muito conhecido. Se os amigos me conhecem, eu já deve ter se deparado comigo sobre esse texto em algum outro momento. Mas é um texto maravilhoso que identifica o momento do deserto como um momento de rebeldia, de provação e de tentação. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 10, no verso 5. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Ele está falando do povo que saiu do Egito e está no deserto. Por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como um exemplo, como simbologia, como ilustração, como referência para nós, para que não cobicemos coisas mais, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para entregar a farra. Não pratiquem imoralidade como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23 mil. Deserto, lugar de idolatria, de imoralidade, de farra, de tudo que é errado, tá certo? Então, aqui, o deserto é o lugar do Satanás, da impureza, da rebeldia, do que é contrário a Deus. Quando o povo saiu também em direção ao deserto, ele recebeu as leis de Deus. E recebeu uma série de recomendações de como esse povo deveria se relacionar com Deus, que era puro e santo. Nessas recomendações, criou-se, né, um conceito de que o acampamento é um lugar santo e fora do acampamento, onde é o deserto, é um lugar impuro. E aí tinha várias leis sobre não tocar em cadáveres, porque tudo que relacionava à morte, tudo que levava assim, desde um predador que comia cadáveres, né, aves de rapina, hienas, né, corujas, tudo que envolvia proximidade da morte, doenças, coisas imundas, eram coisas que não deveriam pertencer ao acampamento e estavam destinadas ao deserto. Tudo que era puro, tudo que era santo, tudo que era purificado, podia conviver com Deus no acampamento, que tinha a presença de Deus, no tabernáculo, na tenda do encontro, aquelas coisas todas do Antigo Testamento, e podia conviver com a comunidade. Então, segue-se que estabeleceu-se um conceito muito firme. Acampamento é o local onde Deus reuniu o seu povo e o protege, e é o local santo. Fora do acampamento é o deserto, é o local de imundície, é o local de coisa ruim, é o local de pecado. Um texto muito interessante sobre isso, que é um texto que geralmente a gente não escuta, porque as pessoas não gostam muito do Antigo Testamento, normalmente esses textos mais de lei, de Levítico, né? Textos assim que é meio chato. Mas é muito interessante esse texto, porque ele fala do bode que é levado a Azazel, que a tradução seria o bode jogado para o desaparecimento, tá certo? Esse bode, ele era tido como aquele que levava os pecados do povo que estava no acampamento para o deserto, para o esquecimento, para o local da imundície, para o abismo. Então o deserto era o local onde os pecados do povo eram lançados. Eu vou ler com você esse texto porque, além de ser curioso, ele é muito... Ele nos traz entendimento, instrução. A gente vai ficar uma pessoa mais sabida da Bíblia se ler esse texto. Diz assim, Levítico capítulo 16, no verso 10. Mas o bode, sobre o qual caiu a sorte para Azazel, será apresentado vivo ao Senhor para se fazer propiciação e será enviado para Azazel no deserto.
Quando Arão terminar de fazer a propiciação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro e pelo altar, trará para a frente o bode vivo. Então colocará as duas mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessará todas as iniquidades e rebeldias dos israelitas, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Em seguida, enviará o bode para o deserto aos cuidados de um homem designado para isso. O bode levará consigo todas as iniquidades deles para um lugar solitário, e o homem soltará o bode no deserto. Você já ouviu falar daquela expressão bode expiatório? Vem desse texto. Então o povo de Deus, no seu acampamento, percebia, sabe que tem pecados no meio do povo, mas precisamos fazer a purificação. Como é que a gente faz? O Arão, o sumo sacerdote, ele vai pegar esse bode, vai colocar assim, pôr as mãos, falar todos os pecados do povo, colocar sobre esse bode. E quando esse bode sair do acampamento e for rumo ao deserto, ele vai levando toda a impureza do acampamento para o deserto. E aí lá aquele bode desaparece na solidão, aquele sentimento que foi para o abismo os nossos pecados, Então o deserto ficou muito característico como lugar da imundícia, o local do pecado, o local da idolatria, e também quando a gente entende que o acampamento é o lugar da habitação de Deus, da presença de Deus, da manifestação de um Deus santo, o deserto é local de quê? Local dos espíritos malignos, o local onde Satanás cirandeia, local onde tem os espíritos do caos. Fica muito característico isso. É interessante também que nesse momento a gente vai perceber que alguns textos bíblicos fazem associações muito fortes, tanto do deserto como esse local, como das criaturas que habitam o deserto como manifestação dos espíritos malignos. Porque essas criaturas que também dizem que são imundas na Bíblia são aquelas predadores, corujas, aves de rapinas, são todos os animais que parecem se envolver com a morte, com cadáveres. E esses animais ficaram sendo também como se fosse uma representação de espíritos maus. No pensamento da Bíblia, isso é até algo muito claro, porque no Éden existia a comunhão dos animais com o homem. Com a queda do Éden vem um mundo caído, que é um mundo onde o homem vai sofrer para conseguir o seu sustento, onde o mundo vai criar ervas daninhas, onde a natureza caiu. Essa natureza, ela hostiliza o homem. E a simbologia também vem, a ideia permeia os animais. Os animais se tornaram inimigo do homem com a queda humana. Quando houver a restauração do reino, a gente já viu isso nessas aulas, um dos elementos que o texto bíblico trabalha é que os animais voltarão a ter mansidão, vão estar de bem com a natureza, com os homens, um contra os outros, não vai mais ter esse instinto predador. Então, esse instinto predador, esse instinto assassino, esse instinto de morte, essa coisa dos animais como inimigos do homem, vem com a queda humana. Então, quando você diz animais selvagens, parece ser algo que também representa o pecado, representa uma separação do homem com a natureza, uma inimizade com o mundo, E os animais, por viverem no deserto, por serem animais predadores, por serem animais selvagens, ganharam essa estigma de serem representações espirituais do mal, pelo menos naquela época. Um texto muito interessante, acho que é Isaías 13 e Isaías 34, mas eu vou ler com vocês Isaías 34, onde é associado, e aqui esse texto vai ser fantástico para a gente. Eu espero que o amigo saiba entender que a gente vai pegar de um elemento que é descrito, um elemento profético, um elemento bíblico, mas vamos entender mais profundamente a simbologia por trás disso. E a gente, ao longo do tempo, vai trabalhar um pouco mais sobre isso. Mas você precisa ter paciência no coração. A gente está construindo uma casa, não dá para botar o telhado antes de fazer a fundação. Veja, o Isaías 34, ele fala sobre um momento de juízo de Deus sobre uma nação, e ele associa muito forte o juízo de Deus, a destruição da nação, as ruínas e os animais selvagens como todo esse processo onde ela se transformou num deserto,
local de habitação de espíritos imundos, e referencia isso com animais selvagens. Vamos ler e a partir daí eu vou desenvolvendo com vocês o nosso ensino. Isaías 34, no verso 10. De geração em geração ficará abandonada. Ninguém voltará a passar por ela. A coruja do deserto e a coruja estridente a possuirão. O corujão e o corvo farão nela os seus ninhos. Deus estenderá sobre Edom o caos como linha de medir, e a desolação como fio de prumo. Seus nobres nada terão ali que possam chamar de reino, e todos os seus líderes desaparecerão. Espinhos tomarão de assalto as suas cidadelas, urtigas e sarças cobrirão as suas fortalezas. Será um antro de chacais e moradia de corujas. Criaturas do deserto se encontrarão com hienas, e bodes selvagens balirão um para os outros. Ali também descansarão as criaturas noturnas e acharão para si locais de descanso. Esse último verso que fala das criaturas da noite, essas traduções mais recentes, elas enchem de eufemismo, né? Corujão, coruja, criaturas da noite. Mas as traduções mais próximas do original vão dizendo criaturas noturna, espectro noturno, e chegam até o nome Lilith, né? O original tá lá, Lilith. É a única vez na Bíblia que aparece esse nome. Mas esse nome incitou inspirações e lendas ao longo da história, porque é um nome, né, específico que aparece no meio do deserto, da destruição, do juízo e das criaturas da noite. Lilith aparece, né, criaturas noturnas. As lendas judaicas posteriores, isso não está na Bíblia, disseram que Lilith era a primeira mulher de Adão e que por ela não se submeter a Adão, ela foi expulsa do paraíso. Ela se tornou esse espírito do mal e ela ataca grávidas e crianças recém-nascidas. Aí essas lendas judaicas viraram uma série de rituais com amuletos para se proteger do espírito Lilith e tal, e coisas assim. Mas isso não está na Bíblia. Isso o ser humano é muito de criar lendas, né? De criar histórias, de desenvolver coisas que não existem. Então a gente tem que tomar cuidado. Mas no ocultismo mais recente, Lilith sempre foi referenciada como um demônio ou como uma entidade espiritual feminina, de empoderamento feminino. E ela é invocada também com sensualidade, com coisas assim, mas muito ligada a coisas mais sinistras. Ela não seria considerada um espírito que faz coisas boas, não, certo? Mas seria assim, entidades femininas, o pessoal recorre a Lilith no ocultismo. Vem de onde? Vem daqui, entendeu? Porque quando eu me propus com vocês a não sair das quatro linhas, eu estou dizendo onde tem a origem de coisas que depois se tornam lendas. Mas onde é que está a origem? De onde veio? De onde referenciou? De onde incitou? A curiosidade das pessoas veio desse ponto. Também você vai perceber pelo texto que ele fala assim, os bodes selvagens, que nas traduções mais antigas são os bodes peludos, e teria um termo que seria seirim, alguma coisa assim. Esses bodes são uma representação de uma religião cananeia que existia, onde eles adoravam bode. E era idolatria você se envolver com esse bode. Algumas vezes esse bode, a tradução certa seria demônios do bode, né? Seria espíritos do bode, né? Seriam coisas assim, mais voltadas a uma característica espiritual do que exatamente ele está falando de um bode mesmo selvagem que andava no meio. E é por isso que em Levítico existe uma recomendação muito firme de você não sacrificar para essa entidade de bode que fazia parte dessas religiões cananeias. Pois diz assim, Levítico capítulo 17, no verso 7. Não oferecerão mais sacrifícios aos ídolos em forma de bode, os quais prestam culto imoral. Este é um decreto perpétuo para eles e para as suas gerações. Então existia uma religião cananeia em volta, né, do acampamento do povo de Israel,
que mormente pode até se entender que ela sacrificava esse bode peludo no deserto ou naquelas regiões. Este bode era o símbolo imoral dessa religião e era especialmente proibido ao povo de Deus fazer sacrifício a esse bode. A tradução bode peludo significaria então demônios do bode, né? Os demônios daquela entidade específica ali. Daria para entender dessa forma também. E daí surgiu, né, assim como Lilith invoca, né, a imaginação das pessoas, a religião do bode se tornou, se a gente for pegar o ocultismo mais presente, se você escrever bode, religião, ocultismo, vai aparecer milhões de fotos de pentagrama invertido com a cabeça do bode, o Baphomet. Algumas religiões ocultistas entendem ele como uma entidade específica que tem uma série de conceitos. Já tem outras que dizem igrejas satânicas mesmo, dizem nós somos igreja do Satanás, né? E bota lá o bode com um pentagrama invertido, com uma série de símbolos de Leviatã. Então, de onde surgem essas coisas? Tá certo que o bode pode ter outras origens, como a própria religião cananeia. Mas quando fica citado na Bíblia, ganha uma força que potencializa essas questões culturais. Então você percebe, o satanismo bebeu dessa fonte aqui, com Lilith, com bode peludo, né? Então tem essas referências. Mas nós, como cristãos, aprendemos, alguns de nós como cristãos aprendemos, porque o cristão adora se envolver com essas ideias e ficar dando moral, né? Nós cristãos mais equilibrados, mais sensatos, e que baseamos mais nossa fé no Novo Testamento do que nessas ideias do Antigo e nas culturas judaicas posteriores, nós entendemos que um animal selvagem é só um animal, não tem espírito nenhum ali. Que o deserto é só um lugar sem água e difícil sobrevivência. E que não é habitação de demônios. Nós, assim como nós entendemos, e como a Bíblia diz, que um ídolo é só um pedaço de madeira e é só um pedaço de pedra esculpido. Que o cidadão, né, esse texto está na Bíblia, vai lá, corta um pedaço de madeira, um pedaço dessa madeira faz um móvel, outro pedaço de madeira coloca no fogo para esquentar o alimento, e outro pedaço de madeira esculpe um ídolo e se ajoelha para o ídolo. Quer dizer, não tem sentido, não tem... É uma coisa totalmente sem propósito, é só uma madeira, não tem espírito nenhum ali, não tem nada que você possa ficar desenvolvendo em cima disso. No entanto, nós, mais instruídos, mais baseados no Novo Testamento, também consideramos que, embora o ídolo não seja nada espiritualmente falando, sabemos e entendemos que ele carrega um conjunto de significados, de ideologias, de doutrinas religiosas que seduzem o povo de Deus, e o povo de Deus acaba sendo destruído por causa disso. E que já não é mais os cristãos acadêmicos, aí já estou entrando aqui em nós mais confessionais e tradicionais. Também entendemos que o demônio se envolve por trás dessas capas de ídolos e faz o seu processo de sedução e enganação. Assim também, o que eu quero dizer é que muitas vezes esses animais são só animais, mas carregam consigo, pelo longo da história, por eles pertencerem a religiões, por eles pertencerem a escritos religiosos, proféticos e terem simbologias nos povos, carregam consigo não só a imagem de um bode, não é só o bode que a gente está conversando sobre toda a religião em volta do bode, toda a ideologia que vem junto com esse sacrifício ao bode, a Lilith e tudo mais junto. Então, quando a gente fala sobre isso, eu não quero dizer para vocês que o bode é uma entidade espiritual, que o deserto... Eu estou querendo dizer que há uma simbologia espiritual que comunica uma verdade muito mais profunda do que o elemento em si. O elemento em si, o bode selvagem é só um bode, bichinho.
Mas a simbologia que isso carrega ensina algo mais profundo do que isso, ou os conceitos que estão por trás disso que a gente precisa endereçar. Há um discurso. E o discurso que essas entidades carregam, inclusive o deserto, que eu vou desenvolver com vocês, por isso que tem ligação a ideia de desertos, animais selvagens, com o discurso satânico. E o discurso que eu vou desenvolver com vocês estava exatamente na boca de um animal selvagem. Diz a palavra de Deus que a serpente é o mais astuto dos animais selvagens. Amigo, é o começo da Bíblia, e o começo da tentação e da queda humana começou com um animal selvagem, o mais astuto dele, Satanás, por meio da serpente. E tu vê que essa imagem da serpente, do predador, do animal impuro, já está desde o princípio como figura espiritual maligna. Agora, o importante não é a serpente. O importante é o discurso que ela traz. E é isso que a gente vai entrar, é isso que... Porque é o seguinte, todas as religiões, ocultistas, satanistas, de feitiçaria, de invocação de demônios, de demiurgos, de gnose, ela tem um princípio que depois é refinado, é mexido, é introduzido elementos, mas o princípio é o mesmo, sabe? A essência do discurso deles é sempre essa essência do discurso da serpente. Eu vou trazer o discurso da serpente e vou te mostrar qual é a essência do discurso de todas as religiões ocultistas. Embora elas coloquem capas de ídolos, o discurso por trás é o discurso da serpente. Entendeu? Veja só. Gênesis 3, no verso 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim. Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. A Bíblia nos conta que o dragão é a antiga serpente, Satanás, na imagem desse animal selvagem astuto, traz um discurso. O amigo viu eu lendo esse discurso com a linguagem de Gênesis. Eu vou traduzir para você com uma linguagem atualizada da minha cabeça. Não é que eu estou trazendo uma versão bíblica, linguagem de hoje, não. Eu retraduzi esse discurso de uma forma que ele fique mais claro para você a sua essência. E aí você vai perceber que todas as outras religiões ocultistas e etc e tal, bebem dessa fonte, tá certo? Eu vou trazer para vocês, eu vou ler para vocês, porque estou com medo de falar e perder alguma frase, que eu acho que essas frases são importantes. Então eu vou ler com vocês, tá certo? Eu escrevi a minha versão desse discurso da serpente para você entender o núcleo do que é a sedução satânica. Diz assim: Deus é um problema para vocês. Ele estabelece regras que impedem o seu prazer e então lhe impõe o medo. Diz que se você for contra as suas regras, sua ordem, você vai morrer. Mas isso é um discurso para lhe deixar preso em seu mundo de restrição, em sua ordem, acreditando que ele é o Senhor e Deus ao qual devemos obedecer. Mas se você soubesse a verdade, tivesse conhecimentos do bem e do mal, o real conhecimento, você veria que não existe isso de certo e errado.
de árvore da vida e de árvore proibida. Essas regras não existem, pois você é o próprio Deus da sua vida, você será como Deus. Ou seja, esta é a liberdade que lhe proponho. Se liberte da ordem de Deus e seja o Senhor da sua vida. E então você poderá se entregar ao prazer de seus corações, ganhar o discernimento, como Eva disse, como Eva desejou. E tanto o mal quanto o bem serão completos em você. Esse é o discurso que existe desde a fundação do mundo, que é de oposição a Deus. O bem e o mal, o alto e o baixo, o masculino e o feminino, o certo e o errado não existe. É tudo uma parte de toda a existência, você pode experimentar de tudo, não há nada proibido. E você pode ser o Senhor da sua própria vida, se libertando dessa ordem, dessa regra de Deus, desse sistema de Deus, e ser feliz e viver todos os prazeres do seu coração. E no centro dessa tentação está um incitamento do desejo de Eva. Eva, você pode experimentar. Veja como essa fruta é maravilhosa. O seu coração deseja isso. Não é isso que a gente leu na tentação? Diz assim: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, além disso, desejável para ela se obter discernimento, tomou do seu fruto. Agradável aos olhos, desejável ao paladar. A sedução está invocando o desejo humano. A vontade de comer, a vontade de ter prazer, a vontade de que o mundo seja feito segundo a minha própria imagem, meus próprios desejos. Mas nós vamos começar a combater esse discurso a partir dessa frase: a sedução não tem o poder de lhe entregar o que promete. Qual foi o resultado de aceitar e de se comprometer e de se dar para essa sedução de Satanás, esse discurso maligno? Foi a expulsão da ordem de Deus, do mundo, do jardim de Deus, e a ida para um mundo caído. Um mundo onde o sofrimento afeta o ser humano de forma muito pior, onde a forma de sobrevivência se torna muito mais sofrida, suada, ervas daninhas, um verdadeiro deserto, inimizade, animais selvagens, e principalmente a entrada da morte no coração e na vida do ser humano. Então, em vez de você ser um arauto, um novo Deus, conhecedor, e o conhecimento te levar a um lugar melhor, ao se libertar da ordem de Deus, você foi lançado, foi no deserto. O seu fim foi viver com sofrimento, e a morte chegou na sua vida. Os desejos do coração e a libertação das regras me levam à morte. Mas a sedução em si, ela é muito eficiente. Por que o povo cai na sedução? Por que o povo fica assim, encantado com ela? Talvez o amigo já saiba a resposta. Por quê? Porque quando eu conversei com você sobre esse dizer, a minha interpretação mais atualizada do discurso de Satanás, você percebeu a força dessa sedução, não percebeu? Sabe, tudo que é construído precisa de responsabilidade, de disciplina, de regras. Ora, meu amigo, você tem um casamento de 50 anos de sucesso, com filhos, netos, maravilhoso, com a casa bem construída, com patrimônio. Quantas renúncias você fez para que isso fosse uma realidade? Quantas vezes você se submeteu ao casamento, à sua esposa, negou prazeres na sua vida para poder criar um filho? Então, uma vida que constrói, uma vida que é construída em cima de uma ordem, ela tem leis, ela tem regulação, ela tem o que é proibido e o que é permitido. Então a vontade de Deus constrói a vida, constrói o jardim, constrói a existência. E para manter o bom é muito esforço, é muita energia, é muito gerenciamento, regulação, pode, não pode, deve, não deve, para que o bom aconteça. E por isso mesmo que você entende que no mundo de Deus, que constrói, que edifica, que
faz a vida permanecer, existe um certo e um errado. Existe o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Existe a verdade e existe a mentira. Existe o bom e existe o mal que não devemos praticar e devemos expulsar do nosso meio. A existência de regras e da lei e da vontade de Deus significa também que existe o certo e existe o que deve ser feito. E essa sedução do Satanás, que promete essa liberdade das regras, e aí você vai ser mais feliz, no fundo é uma sedução que vai destruindo a estrutura que faz a vida permanecer, por isso que leva à morte. Mas o discurso está aqui, de falar, você não precisa se renunciar para nada não. Você não precisa se conter, você não precisa se restringir, tudo está a seu alcance, tudo pode ser feito, tudo pode... Esse tudo pode corrói o casamento, corrói os patrimônios, corrói as finanças, corrói o caráter, corrói toda a estrutura que faz a vida permanecer. Porque está correndo as regras que domaram o caos da existência. E o Satanás, que é o caos em si, quer desestruturar a sociedade para levar ela até um deserto. Vamos ver esse discurso acontecendo e Jesus trazendo essa ideia da necessidade da restrição e da renúncia num debate de Jesus com Satanás por meio da boca de Pedro. Diz assim, Mateus capítulo 16, no verso 23. Jesus virou-se e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a vida por minha causa a encontrará. Jesus estava conversando com seus discípulos que ele ia para a cruz, que ele ia até Jerusalém, que ia morrer, que ia ser o sacrifício pelos nossos pecados, que ele ia ressuscitar. Satanás incitou Pedro e falou pela boca de Pedro dizendo, a tentação aqui, ó, o discurso satânico. Para que você quer viver isso? Você não precisa viver, isso é uma regra imposta por Deus, de certo e errado, de justiça. Jesus, faça o que o seu coração quer, não precisa morrer por esse evangelho. Viva, seja feliz. O que você quer? Você quer conforto? Você quer viver bem bom com a gente? Você quer ter uma igreja com milhões de pessoas? A gente faz um evento aqui, tá cheio de fariseu aí se dando de bem. Vamos aqui, Jesus, isso não vai te... Para com essas coisas. Vamos pensar nas coisas do nosso coração. Jesus confronta, diz assim, Satanás, né? Você quer incitar o coração e fazer a gente desejar as coisas humanas. Mas eu não vim aqui para isso. Eu vim para fazer a obra que meu Pai me confiou. E digo, para fazer essa obra precisa de renúncia. A minha renúncia vai ser a renúncia maior, porque eu vou morrer por vocês todos. Mas cada um de vocês tem a sua própria renúncia a ser feita. Quem quiser ser como Eva e ganhar a vida, querer ganhar tudo, ter acesso a tudo e não ter nenhuma restrição, não ter nenhum negar a si mesmo, vai perder, vai virar deserto. Porque uma sociedade, um reino, se constrói através de uma justiça. E para essa justiça descer do alto, devemos cada um negar uma parte de nós mesmos em favor desse todo. E em favor de um certo, de uma santidade, de um caminho, de um propósito, de um objetivo. Porque o certo existe. Ao tentar ganhar os desejos do meu coração, eu perco minha vida. Mas a ordem, o discurso que invoca uma certa restrição, uma negação de si mesmo para poder viver o reino, manifestar a justiça de Deus, para poder viver o propósito de Deus em mim, ela por muitas vezes gera restrições imediatas
E muitas vezes você não consegue perceber e visualizar o todo da experiência que isso está gerando, que é a experiência de gerar vida. Porque você é só uma gota no oceano. Muitas vezes esse oceano já está corrompido pela corrupção dos corações humanos. A própria sociedade é cheio do discurso de Satanás, de cada um farinha pouca, meu pirão primeiro, e você começa a achar que a regra que existe é a regra do mal e do ímpio, e que a própria religião está contaminada por isso, e que as regras da religião só lhe fazem viver de forma pior. E aí você diz, rapaz, para que se ficar vivendo com uma mulher só se você pode ter todas as suas mulheres à disposição? Rapaz, esquece isso de negar a si mesmo para construir um casamento feliz. Se entrega aos desejos do seu coração, faz o que você quer. Ah, eu posso fazer isso? E é por isso que todo mundo que se envolve com igreja, a primeira coisa que pergunta, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso pecar ou não posso pecar? Até onde eu posso pecar, até onde eu não posso? Porque a pessoa quer saber o desejo do seu coração, até onde ela ir. E se alguém chegar para essa pessoa e dizer, tu pode fazer tudo, cara, faz tudo que tu quiser, não existe isso não existe negócio de certo e errado não, tudo é amor, tudo faz parte da experiência que você pode obter nessa vida. Aí a pessoa diz, essa religião, essa igreja, essa fé diz que eu posso? Diz, então aqui é a verdadeira, aqui é Deus de verdade, aqui permite que eu faça tudo que eu quero. Nessa religião, rapaz, pode tudo. Aí você diz, rapaz, é só liberdade, é só coisa boa, não tem revés nenhum. Então ela aceita. E eu digo isso até dentro da igreja. Se for para um pastor que libera tudo, rapaz, o que tem é gente abrindo o coração e dizendo, aqui é Deus, aqui é bom, aqui eu vou ficar. Então é muito fácil, muito sedutor, porque sempre promove uma libertação. Uma suposta libertação de uma restrição que você está vivendo naquele momento. Rapaz, está aqui o dinheiro na tua frente do caixa da tua empresa. Não existe certo e errado. Por que você não pega? Você não precisa cuidar das suas coisas? Você também não tem direito a viver? A sociedade é injusta. Negócio é viver roubando. Porque, na verdade, esse roubo é uma justiça para você, que merece também viver. Então, roube. Então, a pessoa vai e comete algo, porque se liberta de uma restrição moral, pessoal, e aí acha que aquilo vai ser o bom da sua vida, vai gerar o seu novo Éden, cujo você é Deus e pode fazer o que quer. Na cabeça das pessoas o Éden vai continuar existindo, com as frutinhas bem facinho de pegar, com tudo sendo maravilhoso, com os animais lindos com você, com a vida plena que você tinha, sem a morte. Mas com a adição da fruta que você era proibido de comer. Então tudo que eu gosto vai continuar existindo, mais essa fruta que eu queria comer. Mas a verdade é que quando você começa a corromper a ordem, toda a ordem vai deixando de existir, vai se transformando no deserto. Então você perde todo o resto. Perde todo o resto do Éden. Você não só adiciona uma coisa. E assim como você rouba, os outros vão começar a roubar de você. E aqui nós estamos entrando num paradoxo muito interessante. Eu vou desenvolver esse paradoxo e preciso que você firme a sua mente comigo, porque no primeiro momento você vai achar ele difícil. Mas depois eu ficar aqui conversando e amassando ele com você, você vai entender. Diz assim: o discurso da serpente e a própria serpente. Preste atenção no paradoxo. Aqui, senão você vai ficar confuso agora. Preste atenção. A serpente e o discurso da serpente depende da ordem de Deus para funcionar. Sem a ordem, não existe a sedução da serpente. Ou seja, se a serpente conseguiu o que ela quer,
ela perde, junto com o que ela quer, o poder que ela tinha de seduzir as nações. Por quê? Ela promete uma liberdade da ordem. E você acha sedutor essa liberdade porque está na ordem. Mas se a ordem não existir ou se a ordem for destruída, seu discurso não tem mais validade nenhuma, porque ela não constrói ordem. A serpente não constrói sociedade. A serpente não constrói a vivência, a renúncia, para poder a vida acontecer. Ela só libera, né? Porque toda construção precisa de renúncia, de esforço, de energia, de organização, de direção, de propósito, de certo e de errado. Mas sempre que ela promete a desconstrução, ela não oferece nenhuma restrição e nenhuma construção. Então, a vitória dela é o deserto. Só que quando ela ganha e não existe mais a ordem, vamos supor que ela ganhou, destruiu tudo, deserto, animais selvagens, hienas, corujão, bode selvagem, balindo. Ganhou. Aí ela vai chegar para o cidadão que está lá no deserto e dizer assim: ei, deixa eu te prometer uma liberdade. Aí o cara vai dizer: liberdade de quê? Eu estou na miséria, estou no sofrimento, não tem mais nada, fundo de poço. Me promete aí como é que eu posso restaurar a minha vida. Ah, eu não tenho promessa de reconstrução não. E ela perde o poder da sedução, porque a sedução é só desconstruir. Quando ela desconstrói tudo, não resta nada, só o deserto. Então o fim do discurso da desconstrução é um deserto vazio. Deserto habitado por demônios. Uma desconstrução da própria sociedade. E uma vez que ela desconstrói, o satanismo acaba. Por isso, o satanismo como conceito bíblico, que eu estou trabalhando com vocês, não como religiões atuais, ele só existe como um parasita da ordem. Ele precisa da ordem, porque no dia que a ordem deixar de existir, o satanismo desaparece. O seu discurso perdeu a força. Porque ele não entrega nada, só entrega o caos, só entrega a destruição, só entrega a morte e a ausência de vida. Aí o irmão tá assim: ainda não entendi não, desenvolve mais. Calma aí que eu vou amassar com vocês. Vamos trabalhar de uma forma cotidiana e simples. Conheci esse cidadão que era um novo ateísta. Mas ele tinha uma afinidade, cresceu, tinha parentes que se envolviam com a igreja por muitos anos. E ele se cresceu criticando a religião, criticando Deus, criticando a fé, criticando tudo que existia, mostrando as hipocrisias, as inadequações, mostrando que a fé deixava... O discurso de Satanás. A fé, essa ordem, deixa vocês piores. Se vocês não tivessem a restrição, vocês tinham uma vida muito mais feliz. Essa ordem é ordem de homens, é ordem de gente ruim, não sei o que, é só discurso ruim. Contra a ordem de Deus. Ele tem algum discurso de construção, ele tem alguma opção de como viver melhor, aplicou isso na prática, mostrou para alguém isso, mostrou funcionando? Não. O seu único discurso é parasitar a ordem, destruir a ordem. E ele no seu orgulho, porque ele é orgulhoso, eu sei a verdade, a gnose, o conhecimento do bem e do mal, eu sou o Satã. Vocês são os imbecis, os ovelhas presos na ordem, restritos na sua vida. Então o Satã fica dizendo: aí vocês, ovelhinha, se libertasse, vivia muito melhor. Então tem esse orgulho do cara que acha que tem um conhecimento. Aí eu disse assim para ele: amigo, você é a pessoa mais presa na religião que existe. Aí ele falou: não, eu sou o liberto da religião. Eu sou a pessoa aqui no meio de vocês que mais tem conhecimento, que mais está liberto. Eu disse: não, cara, você é a pessoa que está mais presa, mais dependente, mais submissa à religião. Não, como é que você diz isso? Você está enganado. Você é um imbecil. Aí eu fui mostrar para ele: porque você é só um parasita. Você não constrói nada, não desenvolve nada, não lidera nada, não organiza nada, não tem...
A sua existência é parasitar a ordem. Se um dia você tiver sucesso, acabou o seu trabalho, acabou o seu discurso, acabou sua relevância, acabou sua vida. Tu só tem relevância à medida que você se opõe à ordem. Você se posa do gostosão, mas você é o mais dependente da religião de que todos nós. No dia que tu tiver sucesso, tu desaparece. Novamente, presta atenção do paradoxo do discurso da serpente, como ela é um parasita. Recentemente, muitas discussões em eventos que acontecem, de terem manifestações artísticas com profanações de símbolos religiosos, com pessoas divulgando ideologias e sendo ativistas contra a fé cristã. E nos eventos, nos shows que isso acontece, causa uma comoção. Meu Deus, está acontecendo isso ali, olha ali, o discurso anticristão naquele show, naquele evento. Olha ali, profanando os símbolos religiosos. Eles estão ganhando, eles estão tendo força, eles estão tendo um discurso. Agora, o que você não percebe? Que o discurso da profanação de uma cruz, de uma ceia, de uma igreja, de uma Bíblia, só funciona ou só existe se a fé estiver forte, se a fé estiver existindo, se a fé estiver construindo, se a fé estiver no coração das pessoas. Porque na hora que todo mundo perdeu a fé, não existe mais igreja, não existe mais religião, não existe mais Deus, e o cara vai dizer assim, olhem para mim, olha como eu estou fazendo a minha oposição à fé, olha só como eu profano esse símbolo religioso, olha só como eu sou transgressor e sabiduzão. Quem é que vai escutar? Quem é que vai dar ouvidos àquela arte? Aquela arte só existe porque existe a ordem, a estrutura. Aquela arte não constrói nada. Aquela arte deixa de existir no dia que deixar de existir a ordem, porque ela é só o parasita da ordem. Ela é só o Satã dizendo, venham para o meu show, se bebam no meu deserto, cantem ao bezerro de ouro. E depois todo mundo morre no deserto. Parasita. Parasita da ordem. No dia que a ordem deixar de existir, não tem mais discurso, não tem mais canto, não tem mais profanação, não tem mais nada. Por isso que se o Satanás ganha, ele morre. Se o Satanás ganha, ele fica irrelevante. Ele precisa da ordem para ser o anti-ordem. Compreendeu o paradoxo? Presta atenção no conceito. Este é o paradoxo do discurso do demônio e do próprio demônio. Quando ele vence, ele perde. E ele mesmo é jogado no deserto junto com a sua presa. Agora responda essa pergunta na sua mente. Por que que o deserto é lugar de habitação de demônios? Porque foi o local destinado à sua vivência? Deus estava definindo aqui, o deserto, vou colocar os demônios aqui. Aí, tudo que é demônio vai para o deserto. É assim? Ou o resultado da ação de um demônio é transformar uma vivência, uma sociedade, em um deserto. E aí, quando ele obtém o sucesso, o deserto é criado. E ele está habitando aquele deserto. Ele tanto é jogado no deserto, quando ele joga as pessoas junto com ele no deserto. O resultado final do discurso satânico é transformar a existência de um deserto. Por isso que eles habitam o deserto. Não porque eles foram jogados lá, mas porque eles constroem deserto. Deserto é a sua construção. É a sua desconstrução. Eu vou desenvolver um pouco melhor o conceito também com esse verso. Mateus capítulo 12, no verso 43. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso e não encontra. E diz, voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali, e o estado final daquele homem se torna pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Entenda isso.
Isso aqui faz parte de um ciclo que, se você compreender, sua mente vai abrir agora. O resultado final da ação de um demônio é transformar o mundo em um deserto. Mas o demônio, ele também não gosta do deserto, não. Ele só tem relevância em ser parasita da ordem. Quando o deserto chega, ele também perde a sua própria relevância. Perde o seu poder, perde a sua ação. Sua mentira não tem como enganar mais ninguém. Então o que ele faz? Quando ele transforma tudo em um deserto, ele vai procurar outra casa em ordem. Porque a ordem é a prerrogativa de Deus. É Deus quem constrói a ordem. Então Deus, se Deus limpou uma vida, organizou a vida, deixou em ordem, deixou bonita, e o espírito foi levado para o deserto, está caminhando num deserto com os outros espíritos imundos. Expulsou o caos e organizou a vida. Se aquela vida não entroniza a lei de Deus, a renúncia, o negar a si mesmo, a construção e o comprometimento com manter essa ordem, o espírito que está no deserto, imundo, que não gosta do deserto, acha horrível viver no deserto, só tem relevância se for destruindo a ordem, procura outra casa em ordem. E se ele vê a casa em ordem, ele vai entrar, vai fazer a destruição, vai desorganizar e vai transformar no deserto. Aí o que ele faz? Perde a relevância. O que ele precisa? De outra casa em ordem. E é por isso que ele sempre procura atacar a ordem, porque ele só tem relevância na ordem. Na hora que aquela vida se torna miserável, jogada na sarjeta, Satanás não quer nem saber mais de você. Se você confiou no Satanás para ser o seu guia, para ser o seu líder espiritual, para ser a pessoa que vai lhe guiar sobre a vida, ele vai sugar tudo que você tem, vai te deixar no deserto. E quando conseguir fazer isso, ele vai para outra pessoa, porque ele já terminou o seu trabalho e você perdeu a relevância, ele perdeu a relevância junto com você. O que adianta bater numa pessoa que já está no chão? Não é mais nada. Ele precisa destruir coisas em ordem. Bom, agora a gente vai combater um outro discurso aqui. É o discurso da suposta liberdade que ele promete. Ele promete liberdade. E você se sente certamente um pouco mais liberdade. Liberdade dessa lei, dessa justiça de Deus. Estou preso nessa justiça de Deus, nesse mundo criado pela justiça de Deus, pela ordem de Deus. Eu quero um mundo que diga que eu posso ser o que eu quiser ser. Se na minha cabeça eu disser, virou lei. Eu sou o que eu quero ser, não importa a lei do corpo, da existência, de nada. Aí é a liberdade de poder ser o que quiser, fazer o que quiser, não estar mais debaixo da justiça. Então, liberdade no mundo satânico é não estar debaixo da justiça. Mas a Bíblia nos revela que os domínios existem e não existe ausência de domínio. Se você decair do domínio de Deus, da justiça de Deus, você não vai para o vácuo da existência. Você vai estar debaixo de outro domínio. Tanto dos domínios satânicos e das suas autoridades, quanto, e aí é que eu acho mais forte, que as pessoas não percebem, como elas estarão sujeitas ao domínio do próprio pecado. Eu vou ler esse texto com vocês. Romanos capítulo 6, no verso 16. Não sabem que, quando vocês se oferecem a alguém para lhes obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem. Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. Mas, graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhe foi transmitida. Vocês foram libertos do pecado e aí se tornaram escravos da justiça. Mas agora que vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Entenda, não existe ausência de domínio. Ou você é escravo do pecado, que leva à destruição e à morte, ou você é escravo da justiça, que leva à vida eterna em Cristo Jesus.
Quando você sai de um, você decai no outro. Quando você sai daquele, você decai nesse. Quer dizer, não existe essa liberdade. E o escravo do pecado aqui é bem firme, que você vai entender que a nossa carne pecadora, ela é cheia de vontades e de desejos, e ela toma decisões que a sua própria lógica não está querendo fazer. A sua carne tem uma vida própria, ela tem um domínio próprio sobre você. Se ela não estiver sob controle, você se desgraça e você vai querer fazer outra coisa e não vai conseguir fazer, porque seu corpo faz o que ele quer fazer. Você se torna escravo do seu próprio pecado. Paulo dizia: miserável homem que sou, aquilo que eu desejo fazer eu não consigo, e aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço, porque existe uma lei em meus membros e no meu interior que luta contra a lei do meu entendimento. Vamos botar uma coisa nada a ver com o pecado para você entender como você é submisso à sua própria carne. Vamos supor, meu amigo, que você está com ansiedade, cheio de ansiedade. Aí você pensa: eu estou no controle, não vou ter ansiedade. Por quê? Porque a minha consciência diz o que eu quero, não quero ter ansiedade. A sua ansiedade desapareceu? Teu corpo faz o que ele quer, independente da sua cabeça. Estou com depressão. Estou saindo aqui de questões que possam ser associadas diretamente com o pecado. Depressão. Aí é só na sua cabeça tu dizer: não quero ter depressão. Aí você diz: não quero ter depressão. Aí fica bem. É assim? Teu corpo sente e faz o que ele quer fazer. Você fica sujeito ao caos. Sua mente estava em ordem quando Deus era o Senhor. Porque você sabia o certo, sabia o que devia fazer, tinha uma estrutura. Você decai dessa estrutura, sua mente vira o caos. E o caos está sujeito às leis, submisso às tragédias, à aleatoriedade da vida, à falta de controle, a uma vida que não tem governo. Na fé você diz: Deus cuida de mim. Deus é o Senhor do futuro. Deus é o Senhor da minha história. Eu estou preservado nas mãos de Deus. Fora da fé, está jogado ao léu da existência. Sua mente não consegue lidar com isso. Sua mente entra em parafuso, em caos. Não tem controle sobre os acontecimentos fora dela. Essa falta de controle gera essa ansiedade galopante. E se você está submisso, sujeito à lei do pecado? Tornou Senhor, a sua carne se tornou Senhor sobre você. A pessoa tem um vício, não consegue sair do vício, ela não tem domínio mais sobre a sua existência. Sem contar que os desejos do seu coração não acontecem porque você quer que aconteça. Ah, eu quero ser milionário. Por quê? Eu quero, vou ficar aqui, venha dinheiro, vem. Os desejos do seu coração acontecem porque você saiu da ordem? Acontece nada, 90 e tantos % do mundo aí é miserável, do Brasil. Por quê? Porque ninguém está desejando ter riqueza, ninguém está com a mentalidade da prosperidade. Mundo caído, ferrado. Por quê? Porque está todo mundo fazendo o desejo do seu coração, a corrupção humana tomando todas as estruturas de poder, o Satanás vencendo, e todo mundo: não, vocês me libertar, aí eu vou ser rico, vou desejar. Não faz, meu amigo. E vá fazer o desejo do seu coração para ver o que acontece. Filho pródigo, me dá a herança, que eu vou viver conforme eu quero viver. Sai gastando dissolutamente. O irmão dele disse que ele gastou com as prostitutas. Não vê, não guarda, não preserva, não nega a si mesmo. Perde tudo e vai viver na profissão mais imunda da época, junto com os porcos. E a simbologia aqui é forte demais. Porque não disse não a si mesmo, foi sendo levado pela sua carne, pela circunstância. Aí a circunstância diz que ele tem que viver ali agora. Aí ele diz: não, mas o desejo do meu coração é viver com a fazenda e o dinheiro do meu pai da forma como eu quero. No Éden, comendo da árvore do bem e do mal. Não, meu amigo.
sem as regras, sem o negar a si mesmo, fazenda não existe. Você perde todo o patrimônio. Ah, mas o desejo do meu coração não é trabalhar com os porcos. Mas você vai trabalhar. Por quê? Porque o teu desejo do coração não define nada aqui fora. O que define é esforço, energia, negação, construção de sociedade, construção da justiça. É isso que faz a vida acontecer. É construção e não desconstrução da vida. Forte, né? Segundo Pedro, capítulo 2, no verso 17. Esses homens são fontes sem água e névoas impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhe está reservada, pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que quase estão conseguindo fugir daqueles que vivem no erro, prometendo-lhes liberdade. Eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Não existe liberdade, existe domínios. Você é escravo daquilo que o domina. Seja do mundo caído, seja de desejos do coração, seja de discursos satânicos. Mas eu te proponho, escolha a ordem de Deus, porque ela preserva, ela constrói, ela nega a si mesma, mas ela está com um propósito, ela está com um certo, ela promove a vida. Quando você escolher por Deus, você vai construir um caminho que leva à vida eterna. Mas pode ser, meu amigo, e aqui eu quero trazer uma palavra para você, que ao longo dessa vida, você deu ouvido a discursos de Satanás. Por vezes, você pode até estar achando que é besteira, nada disso vai acontecer, é só uma libertaçãozinha, é só uma liberdade, tudo me é lícito, mas calma, peraí. É um pouquinho do bem, um pouquinho do mal, e a gente vai vivendo, um pouquinho do feminino, do masculino, um pouquinho... É o hermético, a gente vai aqui, ó, aproveitando da vida, do cima e do embaixo. As coisas não são destruídas em um único dia e nem são construídas em um único dia. Uma existência longa de uma empresa, de um casamento, de uma vida, de um patrimônio, é uma construção longa. São muitos anos. Assim como a destruição de um casamento, de uma vida, de um relacionamento, de amizade, é uma coisa que também é longa. Por muito tempo, você pode achar que está bem. Ah, eu fiz isso e um raio não caiu na minha cabeça, né? Aquele negócio. Mas é como o cupim. O cupim entra no móvel da sua casa, vai caindo aquela madeirazinha, mas o móvel está em pé, está segurando tudo. Nem parece que tem cupim. Mas vai passando os anos, um dia você vai pegar na porta, a sua mão entra, porque acabou, não tem mais estrutura. Então o pecado ele vai corroendo a sociedade e a sua vida de uma forma que você não percebe, mas de um dia para o outro a estrutura cai. E você diz, estava tudo bem ontem, por que hoje tudo foi destruído? Porque de um dia para o outro o cupim corroeu toda a estrutura. Mas estava sendo corroído há muito tempo, mas você achou que estava tudo bem. Pode ser que esteja alguém que esteja me escutando que já passou dessa fase e já percebeu que o discurso satânico levou para o deserto. Você olha para a sua vida, ruínas. Olha para o outro lado, chacais, corujões, criaturas noturnas. Olha para si mesmo, todos os sentimentos ruins habitando seu coração. E olha para o passado. Lembra que na época que tinha ordem, era mais feliz? Era mais legal, a casa era cheia, existia propósito, existia verdade. Você era feliz. Hoje você olha, é uma desgraça. Porque deu ouvidos ao discurso que só desconstrói. Amigo, eu quero dizer uma coisa para você. Primeiro de tudo, há algo importante que está acontecendo com você agora. Porque o discurso do parasita Satanás só tem força quando a ordem existe. Uma vez que você perdeu, está no fundo do poço, a ordem já não existe, eu te pergunto, você ainda acredita no discurso do diabo?
Certamente você vai me dizer, claro que não, olha só o resultado, olha o deserto que eu me encontro. Então se o diabo chegar para você e dizer, rapaz, olha aqui a aposta esportiva, como você vai ser feliz, o que você vai dizer? Sai para lá, meu amigo, já perdi todo o meu dinheiro e minha vida nisso aí, miséria, casamento foi tudo embora. Então hoje você está um pouco mais blindado, por quê? Porque com a morte da ordem vem a morte do discurso do Satanás. O próprio Satanás morre quando a ordem morre. Você ainda está vivo pela graça de Deus, mas você pelo menos entende a miséria desse discurso. E se é assim, então pressupõe que você está tendo a consciência do seu pecado. E isso às vezes é 5 passos na frente do cara que ainda está morrendo, sendo corroído pelo cupim. Agora, pode ser que na sua mente você diga, mas eu mereço o deserto pelas atitudes que eu tomei, eu mereço essa mazelação, eu mereço a morte, eu mereço estar aqui. E o próprio Satanás às vezes ainda dá uma bordoada na sua cabeça, você merece mesmo. Mas eu te digo, deixa esse cidadão para lá do inimigo, porque ele já perdeu o poder sobre você, você já está na miséria. Então, esse local do deserto é um local que Deus faz o seu trabalho também. Deus sabe resgatar pessoas que estão feridas. Deus vai atrás dessas pessoas, mas que feridas, mas com a consciência de que não querem mais estar ali, que querem uma restauração, que querem voltar para a casa do Pai. Porque a história bíblica não é a história do filho pródigo com os porcos. É a história do filho que volta para a casa do Pai. Então, a tua história não é a história completa. Escute o que eu estou dizendo, a tua história está na metade. Você chegou no deserto e você não terminou, porque você, meu amigo, deixa eu dizer um negócio. Por que você está me escutando? 1 hora e tanto de estudo. Você podia estar fazendo qualquer coisa na sua vida. Por que você escolheu ouvir? Por que 70% das pessoas que clicaram nesse vídeo nem estão mais assistindo? Só está você e eu aqui. Mais uns meia dúzia de gato pingado. Por que você ainda está me ouvindo? Não é porque o teu coração está buscando uma restauração? Um entendimento? Uma palavra para te tirar desse deserto? Então existem 2 elementos na sua vida. A consciência do pecado, a consciência do erro, que é o princípio de todo o arrependimento. Existe a consciência no coração de que você quer buscar a Deus, quer buscar, porque eu estou vendo você aqui comigo, isso já é um indício que o seu coração está querendo ser restaurado. Mas ainda você pode estar acreditando que não há esperança para você, mas eu lhe digo, você é uma ovelha ferida por esses elementos. Eu te digo, porque se você não fosse ovelha, você não estava nem querendo saber de Deus. Se você não fosse ovelha, você não estava nem com a consciência do pecado. Você é uma ovelha ferida. E o Messias, Jesus, e a gente precisa entrar no Messias ao longo dessas palavras. Ele conta essa parábola. Existe uma ovelha ferida que está no abismo, está no deserto, está na peia, está ferida, está ruim. Mas eu vou lá buscar essa ovelha, porque essa ovelha é minha. Então, amigo, Jesus está vindo buscar você desse deserto. Jesus está dizendo assim, rapaz, eu sei que tu está ferido, que tu se meteu nos caminhos aí que não devia andar. Mas deixa eu te perguntar, tu quer mudar de vida? Responda para Deus agora, tu quer mudar de vida? Tu quer se arrepender dos seus pecados? Tu quer abandonar esse discurso satânico na sua vida e viver debaixo do governo de Deus? Eu te resgato agora. Eu entro na tua vida, eu faço uma revolução no seu coração.
Pois venha. Aí Jesus está com a mão assim para você agora. Jesus, com a mão assim, ó. Tu não pega na mão de Jesus se não quiser. Não tem barreiras para você pegar na mão de Jesus agora. Aceite, meu amigo. Tua vida já foi destruída. O que você vai fazer? Reconstrua. É difícil reconstruir? É. Você peia, você renuncia, você luta. E quando reconstruir, minha palavra profética para você, não deixe a casa vazia, porque senão o demônio volta, porque ele gosta da ordem. Quando você trouxer ordem para a sua vida de novo, coloque o Senhor no governo. O que o Senhor disser, tu faz. Para de ficar achando que teu coração manda em alguma coisa. Sabe para onde vai. Não dê ouvido ao discurso do diabo. Vou trazer para você, você está aí pensativo, né? Reflexivo. Vou trazer para você um texto de Isaías 35. Por quê? Porque a gente leu Isaías 34, que era o texto que falava da destruição dos animais selvagens. Mas não é coincidência que Isaías 35 vai falar de uma restauração, que esse é um texto messiânico, Isaías 35, que o Messias vai promover no meio desse deserto. E eu estou trazendo esse texto para a tua vida agora. Um texto de restauração no deserto promovido pelo Messias. Esse texto, agora, no nosso contexto aqui, não está falando de Israel, de exílio, está falando de você. Entendeu? Vou ler com você. Isaías 35, no verso 1. O deserto e a terra ressequida se regozijarão, o ermo exultará e florescerá como a tulipa. Irromperá em flores, mostrará grande regozijo e cantará de alegria. A glória do Líbano lhe será dada, como também o resplendor do Carmelo de Sarão verão a glória de Deus, o resplendor do nosso Deus. Fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes, digam aos desanimados de coração, sejam fortes, não temam, seu Deus virá com vingança, com divina retribuição, virá para salvá-los. Então se abrirão os olhos dos cegos e se destamparão os ouvidos dos surdos. Então os coxos saltarão como o cervo e a língua do mudo cantará de alegria. Águas irromperão no ermo e riachos no deserto. A areia abrasadora se tornará um lago, a terra seca, fontes borbulhantes. Nos antros, onde outrora havia chacais, crescerão a relva, o junco e o papiro. E ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele, servirá apenas aos que são do caminho. Os insensatos não o tomarão. Ali não haverá leão algum, e nenhum animal feroz passará por ele, nenhum animal selvagem. Não se acharão ali, só os redimidos andarão por ele. E os que o Senhor resgatou voltarão, entrarão em Sião com cantos de alegria. Duradoura alegria coroará as suas cabeças. Júbilo e alegria se apoderarão deles, e a tristeza e o suspiro fugirão. Deserto não é problema para Deus. Deus é o Deus que cria a ordem no meio do caos. Sua vida está um caos? Deus pode criar ordem. Essa palavra é para você. Deus pode expulsar as hienas. Leão não vai haver ali, não haverá ali. As flores vão ressurgir. Confie em Deus. Deixa o Messias fazer essa obra na sua vida. Amigo, eu vou ficando por aqui. Foi bom, não foi? Se o amigo quiser me abençoar com alguma oferta, com algum dinheiro que é muito importante para a minha vida, não se acanhe não. Tem sido tão relevante, tão importante para mim. Faz através do Pix. Meu Pix é pr.felipeseabra@gmail.com. Tá aqui, ó, tá escrito aqui, ó.
pr.felipeseabra@gmail.com. É a chave Pix. Na hora que você colocar do seu aplicativo do banco, vai aparecer Felipe Rodrigues Seabra. E também vai aparecer que a conta é no Nubank. Isso eu estou dizendo para você ter segurança. Se você vê Felipe Rodrigues Seabra e a conta do Nubank, então você pode fazer que vem para mim. Tá certo? Combinado? Eu espero você aqui para a gente continuar no nosso próximo estudo. Que Deus abençoe você profundamente. E até o nosso próximo vídeo. Até mais.